moderador, eu convido Jorge Sequeira, gerente de Relações Governamentais do IBP. Bem-vindo. Como palestrantes, convidamos André Gabriel Sarachevski, chefe do Departamento de Promoção Comercial da Engeprom. Bem-vindo. Karen Aragão, coordenadora de Relacionamento Comunitário da Transpetro. E Mônica Jaém, diretora de Sustentabilidade da Wilson Sons. Bom painel a todos. Bom, boa tarde a todos. Aqui, inicialmente, agradecer a presença, né, de todas e todos que estão aqui nesse painel, agradecer ao IBP, a Casa da Indústria de Petróleo e Gás, a Casa da Indústria da Energia, e a minha casa, particularmente, pelo convite para estar moderando aqui esse painel que vai tratar especificamente dos fatores ESG na retomada da indústria naval. Agradecer também a presença dos palestrantes, do André, aqui pela Engeprom, da Mônica, pela Wilson Sons, e da Karen, pela Transpetro. Inicialmente, aqui, acho que vale comentar que nós temos representadas 3 empresas que são de ramos, né, de áreas de atuação diversa, com histórias diversas, com estruturações diversas, mas que estão todas ali inseridas nesse cotejo da economia do mar e, consequentemente, vinculadas ali ao desenvolvimento da indústria naval. Portanto, acho que nada melhor aí do que essa oportunidade para a gente poder discutir. Por exemplo, aqui a Engeprom, com 41 anos aí de atuação na parte mais de projetos navais, a Wilson Sons, com a parte toda de logística integrada, né? Tanto de portos como do sistema marinho e marítimo, e a Transpetro, com a sua parte aí também de logística de petróleo, gás e biocombustíveis. Como podemos ver nos painéis anteriores já, temos aí como uma certeza, né, de que o ESG está inserido hoje na dinâmica econômica mundial. Então, em tudo que se fala hoje, nós temos a perspectiva e a necessidade de estar discutindo a dinâmica do ESG e como ele influencia na pauta, né, e na atuação das empresas que estão inseridas aí na dinâmica econômica mundial. Nesse sentido, acho que para a gente fazer aqui uma inicial painel de uma forma a contextualizar a indústria naval, eu queria aproveitar e pedir para o André para abrir o painel justamente fazendo uma contextualização da indústria naval, da dinâmica econômica e industrial atual, né, nacional, de como é que isso está posto hoje, da onde a indústria naval veio, para onde ela está, né, e quais são os caminhos que a gente pode trilhar. E, nesse sentido, aproveitando, André, se você pudesse abordar como a indústria naval pode contribuir para os aspectos ambientais do ESG. Tá? Por favor. Deixa eu passar aqui. Alô? Bom, obrigado aí pela introdução e a pergunta, o Jorge. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, agradecer o IBP. Eu acho que é uma iniciativa sensacional, né, a gente ter essa abordagem da pauta de ESG, ou ASG, como queiram, mas sob esse olhar da indústria naval. Acho que é fundamental a gente estar aqui também, importante agradecer aqui minhas colegas de painel, né. Então, nesse tópico, eu queria, acho que é importante a gente dar um olhar, né, sobre a indústria naval inicialmente, entender, porque é quase que natural a percepção de ver a indústria naval como somente essas atividades de construção, reparação, manutenção naval. É natural, principalmente olhando para os estaleiros, as pessoas olham para os estaleiros, que é essa ponta de lança, né, das nossas atividades da indústria naval, mas, na verdade, existem outras diversas atividades que orbitam em torno dessas atividades principais. A gente tem a metalurgia, a produção de navepeças, temos a produção de sistemas, equipamentos marítimos, a parte, inclusive, na defesa, né, que o pessoal, que particularmente a Engeprom está mais ligada também, de
a sistema de armas navais e munição de grosso calibre, que é a indústria pesada, bélica. Temos também aí, posso incluir a atividade de desmantelamento de embarcações, que é um outro assunto que acho que a gente pode abordar mais tarde. E outro, né, temos uma miríade de atividades que estão aí ligadas a essa, que seria esse complexo, né, econômico da indústria naval. Acho que é importante a gente entender que é muito mais do que olhar só para o estaleiro, né, quando a gente fala de indústria naval. Nesse contexto, a gente pode observar a indústria naval como sendo central, principalmente quando a gente olha para outros países mais desenvolvidos, que sabem da importância estratégica que tem. Né, a gente tem a indústria naval como central, né, crítica para setores como serviços marítimos. Aí, serviços marítimos, eu coloco a parte de transporte marítimo, né, que está ligado ao nosso comércio marítimo internacional, a parte de dragagem, né, e embarcação, apoio marítimo, né, em geral, que é ligado aos portos, que é outra atividade importante. Temos a atividade eólica offshore, né, mas energia offshore como um todo, que tem óleo e gás, eólica e outras energias renováveis ou não renováveis. A parte da defesa e segurança, que eu já comentei. Turismo marítimo, costeiro. E aí, uma outra indústria também, que é a parte de descomissionamento, que é relativamente importante, estava até conversando com a Mônica mais cedo, né? Tem aí a indústria de cerca de 10 bilhões de dólares, né? E até 2030. É bem importante, né? E ainda, se falarmos aí, estendendo isso até a reciclagem de embarcações, que é outra atividade relevante, né? Isso tudo, a gente, quando insere nesse contexto da indústria naval especificamente, a gente vê que ela, no Brasil, e também, em geral, no Ocidente, tem sido ameaçada nos últimos, desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido ameaçada pelos asiáticos, em geral, vamos botar assim, né? Ou seja, que estão ocupando esse espaço da indústria naval global. E isso tem crescido cada vez mais, e estão tomando esse espaço, né, fruto de diversos fatores, mas principalmente a globalização, a emergência dessas novas de economias, né, emergentes, como, né, China, Índia, né, com grandes mercados consumidores, vamos chamar assim, e aí esse centro de gravidade da economia global indo rápido para o Oriente, né? E a gente tem essa proporção dessa ocupação, por exemplo, nos empregos, chega hoje, na indústria naval global, 60% dos empregos estão lá na Ásia, 30% Europa, Estados Unidos e Canadá, e 10% para o resto do mundo, onde nós nos incluímos, né? Isso aí estão falando de coisa de 2 milhões de empregos, né, no mundo inteiro. Né? Se estendermos isso para a indústria de equipamentos marítimos, por exemplo, estamos falando de mais outros 2,5 milhões de empregos. Né? E, se falarmos de empregos outros indiretos, induzidos, deve ser algo no dobro disso aí. Então, esse espaço, e aí, quando a gente olha também, se a gente falar dos equipamentos, então, é coisa de 3/4 que está indo lá para a Ásia. Né? E, principalmente, 50% fica só na China e Coreia. Né? Para a gente entender do que a gente está falando com esse grande espaço que é da indústria naval. Isso tudo se deve, como eu falei, esse movimento, né, indo para a Ásia, né, que está se expandindo, né, os grandes mercados, e aí surge também, como contrapartida desse movimento, né, a própria Agenda 2030, né, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, nessa temática, né, porque justamente essas economias emergentes também estão poluindo, então isso está impactando no meio ambiente, né? E aí é interessante que essa Agenda 2030 ela coloca um desafio, né, que talvez seja muito antigo, né, que é justamente balancear essa industrialização com a sustentabilidade. Né? Isso não é novo, né? Se a gente olhar, né, isso vem é o grande desafio desde a primeira Revolução Industrial. A gente tem lá o próprio Robert Malthus, ele já colocava esse problema do crescimento da população, de fome, né? E depois vieram essas neomalthusianas, né, falando da questão da miséria que vinha, né, com esse crescimento desenfreado. E eu acho que essa próxima camada que está sendo colocada, que é a ambiental, que a gente tem que olhar com muita atenção, de fato, pela questão da sustentabilidade, né, dos recursos, né, que são muitos deles que a gente está falando são não renováveis, né?
Então, essa questão aí realmente tem impactado. Estamos falando de um problema que já vem talvez aí, desde a primeira revolução, mas vamos falar assim, século XIX até agora, isso tem se agravado, e olhando para essa perspectiva ambiental. E a gente, por que não aconteceu o que o Malthus previa, por exemplo? Né? Eu entendo, a minha percepção é muito a questão da tecnologia, né, que foi também acompanhando essas mudanças. Não se esgotaram, o alimento não se esgotou lá no século XIX. Por quê? Né? Novas práticas, novas metodologias, né? Tudo isso foi investido e a gente conseguiu soluções para isso. É a mesma coisa depois, ao longo do século XX. A tecnologia, de fato, é um ponto de inflexão que a gente tem que olhar, né? E não é à toa que esses países asiáticos estão ocupando esse espaço, né? A gente tem que pensar como um caminho a seguir, de fato. Essa transição tecnológica, de fato, é um ponto fundamental e tem sido catalisado por causa de outras questões, né? A pandemia, por exemplo, a digitalização acelerou muito. Aí veio a questão também agora da guerra da Ucrânia, que aí a demanda, a transição energética vem junto, acompanhando não só a tecnologia, mas a transição energética com o problema do conflito na Ucrânia. Então, todas essas camadas estão sendo adicionadas e isso tudo está impactando, né? A IMO, e aí vou falar assim, né, na Europa, principalmente, óbvio que está ali do lado do conflito, né, o primeiro impactado, mas a IMO, olhando todas essas questões ambientais, transição tecnológica, transição energética, né, a própria transição tecnológica, se a gente olhar, né, já tem sido implementada, né, essa indústria que alguns chamam de indústria naval 4.0, você tem blockchain, a internet das coisas, né, ajudando isso nessas as cadeias de suprimento, né, globais, principalmente, né, aí a Mônica pode expandir o assunto, mas hoje as boas práticas dos processos produtivos, né, eu já dei o exemplo, certa vez, a questão das fragatas que a gente constrói lá com o pessoal da ThyssenKrupp, né, eles estão implementando essa questão, os conceitos gêmeos digitais, o BIM, né, o Building Information Modeling. Então, uma série de conceitos que estão sendo empregados, paperless, então, tudo isso ajuda essa digitalização e a tecnologia empregada nos processos produtivos que trazem celeridade, traz mais dinâmica aos processos. Então, esse é um papel importante que está impactando na indústria naval. E aí eu queria só, para finalizar, nessa contextualização, o papel da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela tem um papel fundamental que impacta não só no transporte marítimo, mas também na indústria naval. A indústria naval, quando ela fala, por exemplo, dentre as políticas que a IMO tem colocado, uma delas é a tal das áreas de controle de emissões, né? Essas áreas, obviamente, isso é sensacional, né? Isso é importante para a questão ambiental, mas, quando a gente olha nesse mapa todo, ela está focando principalmente no continente europeu e norte-americano, né? Basicamente Estados Unidos e Canadá. Isso impacta no que muitos chamam hoje de corredores verdes, né? Ou seja, como é que isso vai impactar na nossa economia quando você está fora desse cinturão verde, né? Onde vai ficar o Brasil se a gente não tivesse tecnologias para se inserir nisso? Ou das duas, ou a gente vai ser sobretaxado, ou vai ter que produzir essas tecnologias para se inserir, né? Ou vai ficar fora, né? Então, isso impacta na nossa economia como um todo, não só na indústria naval. Temos a questão, outra política importante, que é dos navios ou embarcações autônomas também. Já tem uma previsão para entrada no regulamento provisório em 2025 e permanente, mandatório, a partir de 2028. Isso, obviamente, já tem muitas empresas, principalmente no Mar do Norte, ali, Noruega, já tem isso ali para o tráfego marítimo ali regional, mas é óbvio que isso é uma questão de tempo para se expandir para o tráfego marítimo global, né? E como é que a gente vai se inserir? Como isso impacta nos processos produtivos da nossa indústria naval, né? E aí, para finalizar, outra política importante da IMO, que é aquela da reciclagem de embarcações, né? Tem a Convenção de Hong Kong, que é da IMO, que é um outro aspecto importante que a gente não pode deixar, essa transformação. E aí, aproveitar todo esse contexto histórico para a gente... Eu acho que é uma oportunidade histórica para o Brasil também, né? A nossa indústria naval é um momento, de fato, histórico importante para essa retomada, onde a gente pode se inserir em todas essas mudanças que eu estou aqui mencionando. Eu acho que sim, de fato, é lógico que é uma escolha, demanda investimentos, capacitação, né? Não só uma política, de fato, voltada para a indústria, mas talvez uma estratégia nacional
né, para a indústria naval. Acho que já falei bastante aqui, vou deixar aqui nossos colegas. Obrigado pela oportunidade. A gente vai desdobrar em outras questões. É muito importante isso que você trouxe da relevância, né, de caminhar junto, né, ao desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, isso trazendo junto também a questão dos desenvolvimentos tecnológicos, e muitas vezes são questões postas em conflito, né, mas que, na verdade, elas têm que ser sinérgicas para que a gente consiga avançar. Nesse contexto, tá, Mônica, até dessa relevância e imprescindibilidade do ESG, né, hoje, eu queria que você falasse um pouco como que a Wilson Sons está se colocando, tá, nesse novo mundo, digamos assim, tá? E se você vê que hoje a empresa e o setor estão preparados para esse novo cenário e como é que vocês estão enfrentando aí cada um desses pilares do ESG, né? Tanto a parte do meio ambiente, da governança e do social. Estão me ouvindo? Então, é um desafio, né? A Wilson Sons ela tem aí 185 anos, ou seja, nós nos reinventamos já diversas vezes, né? E eu acho interessante o momento que a gente está vivendo hoje de transição, porque, de fato, muita coisa tem mudado. E isso tem mudado porque a sociedade está mudando. Existe uma cobrança muito grande da sociedade e do mercado, né, em consequência, nesse sentido. Então, eu vou só contextualizar alguns pontos que eu acho importantes, até para a gente conversar sobre ESG, né? Quando o Larry Fink, né, da BlackRock, trouxe, né, as questões de mudanças climáticas, trouxe a importância, né, de que o mercado atenda também a critérios e padrões, ele trouxe a visão de jornada, né, de sustentabilidade. E o setor naval ele também se encontra nessa jornada, ele não pode ficar fora dela de jeito nenhum. E ele trouxe também um conceito, isso foi lá em Davos, que é a questão do capitalismo de stakeholders, né? Ou seja, não é o capitalismo por si só, mas sim que traga benefício para todos os stakeholders. E quem são esses stakeholders? É a empresa, né? São os clientes, são os fornecedores, são as comunidades do entorno, né, de onde estão acontecendo as operações, são os governos, enfim, são todos os stakeholders que estão envolvidos. E aí, quando você fala de sustentabilidade, e qual é a visão mais moderna de sustentabilidade, a gente não fala mais somente de um tripé de sustentabilidade, onde você tem um encontro, né, dos três círculos, né? Mas, na verdade, você tem os 3 P's, que é o profit, que é o econômico, que ele fica no centro. Você tem o social, que é o people, que fica em volta. E, por fim, você tem o meio ambiente, que é o planet, que, né, como o André colocou também, que tem que abranger todos eles. Então, é uma visão mais sistêmica, ou seja, os tempos estão mudando, né, e a gente vai evoluindo. E aí, esse período de transição que a gente tem é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, da demanda do mercado, em razão da sociedade, e a gente verificar como essa regulamentação vem sendo alterada ao longo do tempo, que é, por exemplo, a gente tem a B3, né? A Wilson Sons ela está no mercado, né, no novo mercado, é uma companhia aberta, e hoje existe um formulário de referência, onde você, de forma transparente, com rastreabilidade das informações, tem que apresentar os seus dados de ESG, né? Então, como é que as empresas hoje elas estão trabalhando os seus temas internamente? Então, de fato, a agenda mudou muito, né? Então, algo que não se falava tanto, hoje é cobrado pela sociedade e os órgãos vêm pedindo essas manifestações. E aí, outro ponto que eu trago também, e aí já entrando na parte do environment, né, do meio ambiente, que eu acho que a gente está falando, não tem como não falar em mudanças climáticas, acho que todos os painéis falaram em mudanças climáticas, né? Não tem como a gente, na indústria naval, também não falar sobre esse tema. E a gente buscando alternativas para conseguir fazer essas reduções, alternativas tecnológicas, alternativas de ferramentas. Isso mudou muito também, gente. Então, hoje a gente não fala somente de um inventário de gases de estufa para você fazer o seu inventário, o seu monitoramento. Hoje você fala de minimização de riscos
que é também uma informação que você tem que colocar na B3. Como é que a empresa, hoje, ela minimiza riscos relacionados a mudanças climáticas? Se você pensar no setor naval, e aí você tem estudos grandes sendo feitos nesse sentido, mas cada empresa tem que fazer o seu, a gente tem, por exemplo, a gente está ali, na beira do cais, né? Então, a gente sofre com o aumento do nível do mar, a gente sofre com ventos, a gente sofre com enchentes, né? Ou seja, tem uma série de fatores que o investidor quer saber quanto que vai custar isso no final. Se você é uma empresa que vai conseguir, de fato, se manter no mercado, né? Porque isso tudo tem um custo, você tem que colocar dentro da sua matriz de risco e fazendo a mitigação disso ao longo dos anos. Então, realmente, são ferramentas que hoje você consegue, a gente fala do TCFD, e que são usadas internacionalmente e aqui no Brasil também. A gente faz parte no mercado internacional e a gente tem que estar sempre update com relação a todas essas ferramentas. E outro ponto, quando a gente fala de emissões, né, olha que coisa engraçada. Você não pensa mais só nas suas emissões como empresa. Você pensa nas emissões da cadeia de valor, porque são as emissões diretas e são as emissões indiretas. Então, o seu, que a gente fala, né, escopo 1, 2 e 3, que agora todo mundo... Eu fico feliz, porque uma das grandes mudanças também é que hoje os diretores, o conselho, trata sobre esses assuntos. E aí, quando eu vou falar de governança, como mudou isso, né? Quer dizer, no passado, a primeira coisa que aparecia numa reunião de conselho era o faturamento, né? Era a parte mais importante. Hoje, a primeira parte da reunião, a gente trata de questões relacionadas a ESG. Então, mudou muito também nesse aspecto. Outro ponto, não tem como falar, né, não falar da questão do roadmap de redução dos seus gases de efeito estufa. Então, você tem ferramentas hoje que a gente chama aqui de curva MAC, né, onde você consegue ter um portfólio, de fato, de ações, de tecnologias novas, que você insere dentro de uma matriz, né, e você consegue, ao longo dos anos, ter uma visão em 2030, como é que você vai estar, 2050, como é que você vai estar, quais são os investimentos que você vai ter que fazer, quais são aquelas atividades que são custos efetivas, né, aqueles equipamentos que você consegue alterar dentro do seu sistema. E, hoje, a questão do carbono ela entrou dentro das suas decisões. Então, quando você vai comprar um novo equipamento, você insere, né, o item do carbono dentro. Então, muitas vezes, você passa... A gente teve agora, semana passada, né, a gente até está divulgando agora, a gente comprou os tratores de pátio elétricos para o nosso TECOM em Salvador. Né? Foram mais baratos que o combustível fóssil? Não, eles não foram, mas foi uma decisão da empresa. Né, uma necessidade de você ir buscando uma descarbonização dentro do roadmap que é feito. Não quero me estender muito, porque se a gente começa a falar, a gente não para. Então, eu vou falar rapidamente também da questão do CDP, que eu acho legal, do Carbon Project também. Por que eu estou trazendo isso? Porque, se você pensar em global, ele tem uma pontuação, é um ranking, né? Então, ele te mostra como que você hoje está dentro do seu gerenciamento das emissões, dentro da sua liderança nesse tema. E aí eles têm notas de A até D, né? D de dado. E o que eu acho interessante, por que eu estou trazendo, é que a indústria naval global, o ranking, a média, está em B de bola. Tá? A Wilson está lá dentro do B. Mas, na América Latina, a indústria naval está com nota D, D de dado. Ou seja, a gente ainda tem uma tarefa aí a fazer, né, como setor, para a gente avançar nessa agenda de mudanças climáticas. E eu vou falar só também rápido aqui da questão social, que eu acho super importante, e o que mudou. E a Karen vai dar um show aqui com relação a esse tema. Mas, quando a gente pensa hoje na questão social, a gente pensa em desenvolvimento territorial, né, desenvolvimento local, e a nossa responsabilidade como cidadão para que isso aconteça. Então, é um ponto, quando a gente pensa no social, né, digamos, do muro para fora, mas essa questão social está tão importante, gente, que, do muro para dentro, hoje, as empresas se preocupam com retenção de talentos, né, como atrair novos talentos. E, se você não tem a casa arrumada dentro dos fatores de ESG, esses grandes talentos, ou eles não entram, ou eles não ficam.
porque você não tem como ficar atrás nesse tema, né? Hoje tomou uma nova proporção. Há um talento, né? Uma pessoa que se forma na faculdade, ela quer escolher onde é que ela quer trabalhar. Então, se você não conseguir mostrar que esse é um aspecto positivo, importante dentro da sua empresa, você não vai atrair essas pessoas. Então, deixou de ser só uma agenda né, discutida na academia. É uma agenda que ela está no nosso dia a dia. E outro ponto que a gente fala, né, e nessa, talvez, na indústria naval, ela também seja importante, é a questão dos direitos humanos, né, que tanto se fala. Então, a necessidade de você ter um assessment bem feito, de você fazer um monitoramento, de você acompanhar, e eu acho que a Karen também vai comentar um pouco sobre isso. E, do ponto de vista de governança, eu acho que tem vários fatores, mas eu já falei sobre como mudou a ordem, né, hoje, da importância dos aspectos ESG. E, hoje, o valor da ação da empresa ela não é só relacionada ao seu faturamento, mas ela está muito relacionada à sua reputação. Então, essa palavra é muito forte. A gente, até na semana passada, a gente teve a nossa semana ESG, e essa questão da reputação foi um ponto muito trazido. Quer dizer, hoje, o que é reputação? Né? Como é que você passa anos, né, 185 anos, né, buscando ter a melhor reputação do mercado? Um vazamento, um acidente, um problema relacionado aí a fornecedores, que às vezes está fora do nosso mapa, pode rapidamente trazer um problema para a empresa. Então, é importante que a gente tenha tudo isso em mente. Acho que já devo ter estourado aqui meu tempo. Obrigado, Mônica. Obrigada. Eu acho que fica bem claro, né, o quanto o fator ESG hoje é algo intrínseco do dia a dia da gestão da empresa, né? Não como você colocou, exemplos de que um deslize em algum desses fatores acabam com uma reputação construída ao longo de anos, né? E, para retomar isso, acaba sendo uma coisa bem complicada. Karen, até aproveitando aí a sua experiência, né, como coordenador de relacionamento comunitário da Transpetro, eu queria trazer mais para o lado social, tá? E ouvir de você, na sua visão, quais seriam esses principais desafios da indústria naval para a dimensão socioambiental, tá? E, nessa mesma linha, complementando, se você pudesse abordar também nessa primeira pergunta, nesse primeiro momento, quais são as potencialidades que você identifica no aspecto da governança, justamente para serem alcançados, né, para que a gente atinja esses melhores desempenhos da pauta social? Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra estar dividindo esse espaço com essa banca. Queria agradecer ao IBP por essa oportunidade e também agradecer à Transpetro, em nome do presidente Bach, por dar essa oportunidade de eu estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Bom, para que vocês possam entender um pouco a minha fala, eu preciso contar um pouco sobre mim. Então, eu sou socióloga, eu sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente e eu sou doutora em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Mas o meu maior aprendizado são os 20 anos que eu tenho de trecho, né, e de trabalho em comunidades. Então, o meu recorte principal são as comunidades tradicionais, vocês vão entender. Então, é importante falar disso até para compreender um pouco daquilo que eu trago na minha fala. Então, primeiramente, eu trouxe a cola, porque assim, eu escrevo melhor do que eu falo. Então, fiz aqui o texto, mas eu vou usar a cola aqui quando necessário. Então, a primeira coisa, né, que eu queria falar é sobre essa interdependência dos aspectos da agenda ESG. Então, a gente não fala mais de um tripé, mas a gente fala de uma relação de interdependência. Embora, né, quando a gente fala de interdependência, a gente entende que não existe uma hierarquia entre esses segmentos, né, de governança ambiental e social. Antes, porém, contudo, e desde sempre, a temática social ela sempre esteve marginalizada dentro desse processo. Se a gente for pensar em todo o debate de sustentabilidade, a questão social ela sempre teve à margem, né, desse debate, dessa discussão. Bom, e por que eu falo isso, né? Quando a gente pensa em social, que social é esse? Que dimensão que a gente está falando, né? Então, assim,
Só para a gente pontuar alguns aspectos que são relevantes nessa pauta, a primeira coisa, a gente está falando de uma espécie em extinção, que somos nós, humanos. É a primeira coisa, né? Assim, quando a gente pensa nesse aspecto, desse olhar, a gente está falando nessa espécie em extinção. Mas, dentro dessa grande espécie humana, nós temos uma grande parcela que já se encontra há bastante tempo sendo dizimada, que são os povos tradicionais, que são os quilombolas, a população indígena, são os pescadores, as marisqueiras, os catadores. E esses são os públicos diretamente impactados pela indústria naval. Mas nós temos também uma terceira espécie, que carrega toda essa ancestralidade e que ocupam as periferias das nossas cidades. É essa espécie que ela é a principal espécie que migra, né, em busca de oportunidades em função dos grandes empreendimentos. E essa migração ela é o vetor de maior impacto dessa indústria, seja pelo trabalho, ou seja, por uma expectativa de um trabalho. Nós podemos essa expectativa, ela traz, a migração, ela pressiona toda a infraestrutura local, né, dos municípios e onde essas indústrias estão instaladas, e traz com ela todas as mazelas de pobreza, violência e vulnerabilidade social. Temos como grande referência o caso de Rio Grande, né, como um movimento de explosão e, se a gente pode dizer assim, de implosão com o desinvestimento. Para que a gente possa pensar numa retomada que considere uma agenda humanizada e sustentável, primeiramente, e aí eu vou trazer aqui uma citação de um pajé Yanomami que fala, né, que nós não sabemos o que é sustentabilidade, mas sabemos o que é insustentável. Portanto, a governança aqui ela coexiste para integralizar a agenda visando mais igualdade, pois isso sim é o que precisamos sustentar, a garantia mínima dos direitos humanos, a busca pela dignidade humana. E o que vislumbramos? Né? Que saída nós temos? Né? E aqui eu vou trazer algo que eu tenho falado muito, né, por onde os espaços onde eu atuo, que é a política do afeto. O que eu quero dizer quando eu falo da política do afeto? Certa vez, em uma palestra do mestre quilombola Nego Bispo, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estar ali, né, ouvindo. Ele disse assim, imagina só numa audiência pública. De um lado, todos vocês, empresa, universidade, não é? Todo conhecimento. E, do outro lado, nós. É justo isso? Essa frase me marcou e até hoje, quando eu falo, ela me afeta. E aí, a gente precisa estar atento para as experiências do nosso passado. E o que nos difere hoje, nesse momento, é uma transição, de uma mudança de pensamento. Né? Se saímos da perspectiva dos pilares ambiental, social e econômico para uma relação interdependente das dimensões social, ambiental e governança, o que nos afere aqui é que são os custos da desigualdade social que estão impregnados na agenda econômica. E esse custo pesa. Pois após todas as políticas ambientais, desde a década de 70, o que a gente observa? A desigualdade ela só aumenta. O que a gente está fazendo? Né? Será que a gente está freando alguma coisa? Bom, então, diante disso tudo, né, eu trago aqui, para finalizar minha fala, né, que é preciso nos posicionar. Não podemos seguir com a postura de estarmos em lados opostos. E eu acho que é isso que a governança ela traz, ela mexe, ela muda. Nós precisamos de empresas, órgãos ambientais,
FUNAI, Fundação Cultural Palmares, Poder Público, Universidade, nós precisamos estar do mesmo lado e todos com as comunidades, e todos apoiando o desenvolvimento local, municipal e dos estados, de forma transparente, propositiva e engajada. É isso aí. Muito obrigado mesmo, Karen. Até para destacar aqui, a primeira vez que a gente conversou, que você trouxe essa questão, né, da nomenclatura de política do afeto, realmente é algo que te faz refletir sobre como as inter-relações acontecem, né? Daquela questão de nós contra eles, e que, na verdade, se você não senta numa mesa com uma predisposição de se comprometer e de tentar efetivamente entender as dores do outro lado, isso em todas as esferas, você acaba não chegando na construção de relações sustentáveis e que se desenvolvam, né? Muito obrigado. Tentando trazer aqui, então, para a gente falar um pouco e abordar, até o que o André já trouxe, dessas novas perspectivas, né, para a indústria naval. Nós temos aí cenários postos, né, de atividades que já estão ocorrendo em outros lugares do mundo, no Brasil também, mas que a gente vê aí como um cenário promissor, né? E aqui eu posso colocar a questão da reciclagem, descomissionamento, desmantelamento de embarcações, até trazendo aqui já a informação, né, de que hoje tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei específico para regulamentar essa atividade no país. Ao mesmo tempo, no Estado do Rio de Janeiro, recentemente foi aprovada, né, uma lei estadual que, óbvio, ela depende também dessa sinergia com a legislação federal que está para ser aprovada, mas já traz um arcabouço regulatório para o país dessa atividade, e também com outros assuntos que foram tratados em painéis anteriores, das eólicas offshore, do CCUS. São todas perspectivas de atividades no mar e que a indústria naval certamente pode e deve se inserir. Então, nessa perspectiva, nesse cenário, André, eu queria que você trouxesse a sua leitura de quais contribuições a atividade de reciclagem, descomissionamento, desmantelamento de embarcações pode trazer, pode dar, principalmente para questões sociais nesse país. Acho que até esse exemplo, né, de Rio Grande, que foi falado, é algo que a gente tem que ter muito sempre presente, né, como um aprendizado. E seguindo, como a indústria naval pode ser competitiva frente à concorrência internacional. Alô. Perfeito. Obrigado, Jorge. Sem dúvida, isso aí é o grande desafio, né? Agora, competitividade, para a gente se inserir nessa nova atividade. Não há dúvida que temos muito trabalho. Muita coisa avançou, como você já comentou. Existe lá o projeto de lei no Congresso, só falta passar por uma comissão no Congresso Nacional. Isso dá segurança jurídica para a atividade, que é importante. A gente entra a parte aí que a Mônica falou, governança, tudo isso faz parte para a gente poder avançar com segurança, né, nessa atividade, né? E a parte social, né? Imagina, a Karen estava comentando, imagina ao final de todo esse processo de descomissionamento, depois de desmantelamento, o quanto que isso também não contribui para as cooperativas, por exemplo. Talvez seja muito mais do que eles conseguem trabalhar em um ano inteiro. Uma simples atividade reúne uma quantidade de resíduos e processamento decorrente desse descomissionamento, né? No final, na ponta, quanta gente não vai ser beneficiada com essa atividade. Então, não há dúvida que isso é uma oportunidade para todos, né? Inclusive no aspecto social, né? Mas, realmente, a competitividade passa por diversos aspectos, que não é fácil, porque já existem players, vamos chamar assim, players globais, que já estão consolidados nessa posição, nesse mercado global, né? Não é à toa que a gente pega, aí, por exemplo, Petrobras e outros grandes que têm ativos descomissionados e acabam mandando para fora. Por que está indo para fora, né? Um aspecto é essa segurança jurídica que a gente ainda não tem, né? E isso está sendo trabalhado para que a atividade seja consolidada no país. Outro aspecto é a competitividade, como você colocou, porque existe hoje 4 grandes players, vamos chamar assim,
nesse mercado global, que estão dentro da Turquia, né, Índia, Bangladesh, Paquistão, né, ou seja, 85% de embarcações, quando eu falo embarcações, aí é plataformas e navios como um todo, tá, de acordo com a nossa legislação. Então, 85% das embarcações de todo o planeta vão para esses 4. Tá? Só que, desses 4, somente a Turquia, que tem estaleiros, ou instalações, vamos chamar assim, homologadas para realizar essa reciclagem verde das embarcações, pela lista, inclusive incluídos na lista da União Europeia com a regulação que foi promulgada. Então, isso dá uma vantagem competitiva à Turquia, né? O que hoje leva ela a, inclusive, praticar preços baixos para comprar esses ativos, e, mesmo assim, como a Mônica comentou, como uma importante pauta, e que é um ativo quando você coloca em série essa temática da descarbonização, né, da prática verde, né, vamos chamar assim, nessa venda, então você paga ele te paga mais barato, mas você sabe que você está pagando menos porque está inserido naquele processo toda essa prática, essas boas práticas ambientais, vamos chamar assim. E aí, por outro lado, esses outros países que são esses grandes players, eles pagam quase o dobro. Eu estou falando, comentei até com a Mônica anteriormente, enquanto a Turquia paga 250, 300 dólares por tonelada, a Índia, Bangladesh, por exemplo, pagam quase 500, 450, 500 dólares por tonelada. Isso para quem não está ligando muito para a parte ambiental, é interessante em termos de negócio. Mas, cada vez mais, os acionistas, né, as empresas estão preocupadas com isso. Né? Para onde está sendo destinado esse ativo, né? Na verdade, o resultado, né, desse ativo que foi descomissionado. Né? Então, sair na mídia, de onde está, que ele foi parar. Não, foi parar lá, né, no país tal, onde as práticas, não só ambientais, mas segurança do trabalho, crianças trabalhando, então, isso tudo é observado. Então, isso está mudando. Né? E, para a gente se inserir nisso, a gente tem algumas vantagens, porque esse ativo que sai daqui para ir para lá, para a Turquia, tem um custo. Então, a gente já leva uma vantagem geográfica, né, por si só. E isso pode ser explorado. Né? Mas, para a gente praticar esses preços competitivos, a gente tem que cumprir essas regras internacionais. Né? Existem todo um interesse por trás. A gente olha só a questão ambiental, mas eu comentei até com a Mônica anteriormente. Na verdade, tem todo um aspecto que já vem uma política da União Europeia, principalmente, por causa da questão energética. E, hoje, se a gente for ver isso, tem o mercado da siderurgia, que aponta o início, se a gente olhar essa perspectiva da economia circular, né, que é impactada. Né, porque esse aço que vai para lá, hoje, na União Europeia, cerca de 50% das siderurgias utilizam forno elétrico. No Brasil, por exemplo, a gente está um pouco abaixo da média, 24%, mas a média dos outros países aqui, incluindo o Brasil, é 25%. Né? Estados Unidos é 60%, Índia 60%, Turquia 70%. Então, o Brasil e China, menos ainda, está na faixa dos 15% ou mais, usam fornos elétricos. Os fornos elétricos têm uma diferença, porque o insumo do forno elétrico é só o aço sucata, que é o fim desse processamento. Enquanto o forno convencional, ele tem só 15% a 25% que é aço sucata, o resto é minério de ferro, e aí entra o processamento na aciaria, no processo do aço. Né? Você tem carvão, você tem gás, você tem a queima de outros combustíveis fósseis, né, não renováveis, que emitem muito gás carbônico. Para você ter noção, o forno convencional, para cada tonelada de aço produzido, né, a Mônica tem o colega que trabalhou, né, na Thyssen, né, para cada aço produzido, cerca de 2,5 vezes toneladas de gás carbônico é emitido. E já no forno elétrico, não, é só 0,7 de tonelada. Isso se a gente ainda olhar o combustível que é usado para a geração elétrica, que vão acionar esses fornos elétricos, que pode reduzir mais ainda. Então, ou seja, o uso do forno elétrico que é o grande ponto-chave disso aí. E aí, agora, com as energias renováveis, isso se torna uma realidade possível, de você tornar realmente o aço verde sendo um selo ambiental. E aí, aquele aspecto que eu comentei antes, imaginem, projetando isso na frente, né, quem tiver a capacidade de transformar essa indústria
para produzir esse aço verde, o aço verde vai ser um outro ativo na hora na indústria naval produzir um navio. Qual a porcentagem daquele navio ou aquela plataforma tem de aço verde? Isso vai ser importante, vai ser um indicador precificado, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita atenção nessa transformação que está impactando todo esse mercado com essas práticas da indústria. Aí, lógico, por trás da siderúrgica, a gente está falando do desmantelamento, onde que a gente está olhando a transformação que isso está ocorrendo. Tá bom? Acho que é esse ponto aí principal, vou deixar e depois, no final, a gente debate mais o assunto, mas é uma reflexão importante do impacto que isso tem na nossa indústria naval. Não, acho que a perspectiva é exatamente essa, né? Temos um cenário internacional posto, temos o fator, né, os fatores ESG hoje vivos e pulsantes em toda a dinâmica econômica mundial, e temos uma oportunidade de estarmos no momento de regular a nossa política pública e de regular a nossa atividade. Então, a gente está vendo o que é o cenário mundial e eu acho que é faca e o queijo na mão para poder seguir justamente na procura desse espaço importante e classificado dentro do mercado, né? Mônica, até a gente está com pouco tempo, mas eu vou passar aqui mais uma pergunta para você, por favor, e para a Karen. Eu queria ver, justamente saber de você nessa dinâmica, né, desse novo mundo, desse mundo ESG, desse mundo em que todos esses princípios estão intrinsecamente ligados às atividades. Você vê isso como algo realmente sustentável, ou se existe um risco dessa exploração se transformar em mais uma fronteira de degradação ambiental? Eu obviamente, estou trabalhando na indústria naval e eu acredito que, sim, a gente, né, vai reescrever, talvez, né, a história com uma outra visão, pelas informações que a gente tem hoje, que talvez no passado a gente não tivesse, né? E, André, a gente está aqui brincando de jogral, mas é que a gente conversou e a gente falou sobre outros setores também, sobre a indústria siderúrgica, e o quanto, na verdade, o setor que, né, hoje está aí sendo trabalhado, que é o setor naval, tão importante para a gente poder melhorar, inclusive, a economia do país. Mas o quanto, de fato, se a gente comparar com uma indústria siderúrgica, nós emitimos muito menos gases de efeito estufa, né? Se você pensar por tonelada e emissões que são emitidas, não tem como colocar de outra forma, mas é muito menor, né? Então nós recebemos aí e temos uma vantagem do ponto de vista de modais, né, logísticos, muito grande. Então a gente está falando aí de 3%, né, se a gente comparar com outros setores aí da economia. Mas não quer dizer que a gente não tem que fazer o nosso trabalho de casa. E aí eu vou tentar colocar aqui alguns pontos que eu trouxe, que eu acho importantes, que eu li não consegui terminar de ler, são 120 páginas, mas eu tive acesso a um relatório do CIT, que fala sobre economia azul, fala sobre oceanos, fala sobre a década dos oceanos. Eles trazem alguns dados consolidados, não são dados deles, na verdade, são dados conhecidos, mas que eu trago como muito importantes, porque a gente está falando de um setor que está diretamente relacionado aos oceanos. A gente está falando do ODS 14. Hoje a gente está aqui num evento sobre ESG, e a gente não tem como não falar dos ODS, né? E o que me chamou muito a atenção nesses dados é que talvez vocês muitos já conheçam, mas quando a gente fala dos oceanos, a gente está falando que eles cobrem cerca de 70% da superfície da Terra, né? Somente 70%. E que 80% de toda a vida está nos oceanos, né? E que ele produz 50% do nosso oxigênio. Então, assim, não tem como a gente não prestar atenção nesses dados. E a gente fala de população marinha que declinou praticamente 50%, gente. Do ano, acho que era de 1970 até 2012. Muito impacto, né, que está acontecendo nos oceanos. E outro ponto que eles trazem também é que, com esses 2 graus Celsius, que a gente está falando de aquecimento, que a gente está pensando em 1,5, mas talvez a gente chegue a 2, né? Enfim, todos estamos fazendo aqui um esforço grande para isso não acontecer, mas eles falam de 100% dos recifes de corais estarão perdidos.
quer dizer, se a gente não fizer nada, né? E também tem uma avaliação recente da ONU World Ocean que destacou que simplesmente 90% das espécies de plantas de mangue, ervas marinhas e pântanos estão ameaçados de extinção. 90%. A gente está falando o quê? A gente hoje tem dados, né? A gente tem que se basear nesses dados que a gente tem para mudar essa história. E outra importante informação que eles colocam, né, e eles questionam. Então, se a gente conhece esses dados, por que a gente ninguém está olhando para isso, né? Quer dizer, por que isso não está na nossa vista? E eles colocam, né, que 61% dos oceanos estão fora das jurisdições nacionais, ou seja, eles não têm um monitoramento constante, não têm um cuidado. E é aquilo que a gente fala, né, o que está longe da vista está longe do nosso coração. Então, a gente não pode dizer hoje que a gente não tem mais dados para mudar essa realidade, né? A gente conhece isso. Mas olha que interessante também que eles trouxeram. A gente está falando, mais uma vez, dos ODS, né? A gente está falando do 14. Quando você avalia, esses são dados de junho, tá? Essas informações são agora, desse mês, de todos os investimentos que são feitos nos ODS, a gente tem 17 ODS, apenas 0,1% vai para os oceanos. Vai para este ODS, é o menor de todos. E olha que interessante, né? Com todos esses dados que eu acabei de colocar aqui. Então, assim, não tem mais como a gente não falar sobre esse tema, não tem mais como cada um assumir a sua responsabilidade nesse assunto. Agora, eles também colocam que, com a questão da década dos oceanos, né, que foi estipulada pela ONU, muitas coisas têm acontecido, né, esse ano. Só esse ano a gente já teve aí o Tratado do Mar, né, de proteção do alto mar, que saiu recentemente, vocês devem ter acompanhado também. A gente tem aí o Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, que é parecido com o que a gente tem de mudanças climáticas, que já coloca os oceanos agora, quando fala de biodiversidade, né, de meio ambiente. Então, já foi as pessoas começando a enxergar o oceano como algo também importante. E eles também colocaram aqui um acordo sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio, da OMC, que foi adotado agora em junho também de 2022. E que visa acabar com os subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Foi o primeiro acordo que traz as questões de meio ambiente dentro da OMC. Olha que interessante como a gente está conseguindo, de fato, mudar em cima dos fatores que a gente conhece. E aí, eu acho, e a gente vai ter estão acontecendo, né, várias conferências dos oceanos. A próxima conferência ela vai acontecer em Nice, na França, em 2025. A gente tem que acompanhar o que vai estar sendo tratado nessas conferências. Mas eu trouxe esses dados todos para poder dizer que, na verdade, é tão importante a questão da economia dos oceanos, porque, no Brasil, em 2018, 19% do nosso PIB estava relacionado às nossas atividades, né, dos oceanos. E 22% dos empregos também. Então, olha como é importante, né, o que a gente está conversando hoje aqui. Nós somos um setor naval, mas, como o André colocou, tem vários outros setores que estão envolvidos aqui na economia. E a gente tem que começar a pensar diferente, pensar em novos financiamentos, pensar em mercado de carbono, pensar realmente um pouco fora da caixa, quebrar paradigmas. E é notório que o transporte marítimo ele além de mais econômico, ele é mais benéfico do ponto de vista de meio ambiente. Mas aí a gente tem que, como eu falei, pensar fora da caixa, no nosso dia a dia. Um ponto que eu queria trazer para cá. Quando a gente está pensando em logística, a gente pensa em cabotagem, né? Porque, se você consegue fazer uma dobradinha com o modal rodoviário e com a cabotagem, não estou puxando a sardinha para o meu setor, não que eu não goste, mas, de fato, faz uma diferença enorme. Já tem estudos que mostram que a gente consegue reduzir até 80% as emissões de gás de efeito estufa e custo, é econômico. Então, muitas vezes, a gente pensar um pouquinho fora da caixa, né, mudar um pouco na hora que a gente está ali pensando na nossa logística dos produtos, como é que a gente pode mudar isso.
E, enfim, tem 6 minutos, não quero adentrar. Eu adoraria falar um pouco do que a Wilson Sons está fazendo, sabe? De novas tecnologias. A gente está trabalhando em cascos hidrodinâmicos, né, que são mais eficientes, e a gente consegue reduzir em 14% a nossa utilização de combustíveis. E, com isso, a gente, obviamente, está reduzindo também as emissões de gases de efeito estufa. Startups, que a gente tem feito contratos, como a DocTech, em que a gente consegue fazer o escaneamento de todo o fundo do mar através dos nossos rebocadores, e com isso a gente consegue minimizar a questão de dragagens, a gente consegue escolher a melhor rota que a gente precisa para os nossos rebocadores. Mas eu estou vendo aqui que a gente tem 6 minutos e eu só tenho a agradecer aqui esses poucos que eu estou conseguindo falar um pouco sobre o setor. Obrigada. Obrigado, tá, Karen? Obrigado. Para a gente fechar também, para não ocupar o espaço que a gente tem aqui para a Karen. Obrigado, Mônica. Desculpa. Eu queria que você abordasse a questão justamente da diversidade hoje como um fator preponderante, né, para os processos de gestão. Isso é claro, isso aí está cada vez mais latente aí no dia a dia das empresas. Então, eu queria que você, nesse cenário, como é que a gente pode pensar as políticas de direitos humanos para impulsionamento da indústria naval? Bom, tem pouco tempo, mas eu queria que vocês me ouvissem até o final, tá bom? Acho que, para começar, né, pensar na diversidade aí como uma forma de inovação. É isso que a gente tem ouvido todo o tempo. Todo o tempo. Né? A única forma de inovação hoje é a diversidade, que eu nem gosto muito de diversidade, que quando, para mim, o que está por trás desse nome diversidade é a igualdade. E aí, se a gente olhar aqui para a nossa plateia, a gente pergunta, né, quantos aqui são indígenas? Quantos aqui nessa plateia, quantas mulheres pretas a gente tem aqui? Desde a hora que eu entrei, eu comecei a observar, lá, desde a hora que eu entrei. Quantos PCDs temos na plateia? Eu sou uma mulher indígena. Uma das minhas atividades na Transpetro é desenvolvimento territorial das populações tradicionais. E, em algum momento, né, das minhas inquietações, veio perguntas, né, assim, seria um conflito de interesse? Pode uma mulher indígena, dentro da companhia, trabalhar desenvolvimento territorial indígena? E por que eu estou falando isso? Porque uma empresa que possui um quadro maciço de homens brancos apenas podem reproduzir o pensamento hegemônico do privilégio e garantir a sua manutenção. Só vamos conseguir avançar com uma agenda ESG se formos inclusivos, se conseguirmos mudar esse quadro das representações dos espaços de debates como esse e dos espaços de tomada de decisão. Para isso, precisamos de políticas de ações afirmativas, programas de combate à violência e a garantia do direito dos trabalhadores pautado na segurança física, segurança alimentar, saúde. Em um evento que eu tive há uns 2 anos atrás sobre avaliação de impacto ambiental, enquanto, né, aqui no Brasil a gente estava debatendo os impactos meio físico, biótico, antrópico, alguns países estavam falando de leis trabalhistas, de garantia de jornada de trabalho. Vou passar minha folhinha. Então, não vamos ou não devemos ser competitivos com os países que violam os direitos humanos. Por isso, os vetores internacionais são tão importantes para esse processo. E, historicamente, é assim que funciona. No passado, a Inglaterra cortou as relações comerciais com o Brasil porque o Brasil ainda mantinha o trabalho escravizado. E são essas pressões que nos colocam nesse debate aqui hoje. São as pressões internacionais. Precisamos incluir garantir a dignidade humana, sustentar a garantia mínima dos direitos humanos, assim nós vamos ser verdadeiramente competitivos. Hoje, na Transpetro, a gente tem uma diretriz de direitos humanos, no qual a gente assume o compromisso de respeitar e fazer due diligence em direitos humanos. Nesses compromissos estão inclusos a promoção da diversidade nos seus quadros, respeito aos direitos humanos das comunidades e a disseminação desse compromisso na cadeia de fornecedores e parceiros.
Então, eu acho que é isso que eu tenho que contribuir aqui, né? Acho que estar presente aqui para mim, como uma mulher indígena, representando, né, a minha alta administração, já diz muito sobre esse processo, sobre esse caminho. Então, de fato, é uma oportunidade estar aqui compartilhando com vocês. E uma coisa que eu gostaria de falar um pouco do processo de governança, é assim que a gente tem atuado, né, buscando parcerias, trabalhando de forma integrada com as empresas, integrando empresas para o desenvolvimento local, integrando os nossos recursos para potencializar o desenvolvimento comunitário. E tem mais uma coisa da nossa experiência que eu acho que faz muita diferença no processo, é estar presente. Porque eu acho que, dentro do processo das empresas, mesmo, no modo geral, com essa agenda social, a gente sempre teve interlocutores. Né? É sempre uma consultoria que vai lá fazer para você. Você nunca vai lá ver o que está acontecendo, você nunca vai lá ouvir a comunidade, você nunca vai lá entender o que acontece. Né? Você não tem profissionais no quadro que entendam desse assunto. A gente não tem antropólogo, a gente não tem sociólogo. Não, a gente contrata. Isso quer dizer não estar engajado. Você não vai conhecer, você não vai chegar para você. Você não vai entender o problema. Né? E engajar é se comprometer à construção de vínculos, de relações de confiança. É sobre isso, gente. Obrigada. Gente, agradecer a todos os palestrantes, Mônica, Karen, André. Acho que a gente conseguiu abordar um tema tão rico, trazendo aqui os pontos que entendemos principais, e para vislumbrar também como isso está intrínseco à indústria naval, e isso faz parte da competitividade nacional. Né? Então, acho que temos muito a trabalhar, mas agradecer a presença de todos. Obrigado, hein?